Olá, pessoal! Na aula dessa semana de português, eu quero que vocês realizem a leitura de uma matéria de jornal, tá? Que vai trazer algumas informações sobre algumas pessoas, né? Aqui é a galeria de música, então vai trazer informações sobre músicos. Então eu quero que vocês leiam com bastante atenção para responder algumas atividades. Nós temos aqui: complete as questões com uma das alternativas entre parênteses. Então, depois da leitura, vocês vão identificar o texto Galeria de Músicos, que está organizado em quantos blocos? Tem aqui entre parênteses a opção 2, 3 e 5. Vocês vão analisar e vão colocar. A data de nascimento e morte aparece entre vírgula, parênteses, travessões. Então, vocês vão completar. Depois, sobre o conteúdo do texto, tem algumas perguntas, tá? Então, vocês vão fazer aí até a página 37 as atividades. Só uma coisa que vocês vão ter que utilizar do material de apoio, que é o número 6, que é essa parte aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um com vocês. Essa parte aqui do material de apoio que vocês vão retirar, tá? É uma tabela que tem o nome aqui dos músicos e algumas perguntas sobre eles. Então, aqui o primeiro músico é Johann Sebastian Bach. Então, a cidade onde ele nasceu. Se vocês lerem o texto, vocês vão achar que ele nasceu em Eisenach. Então, eu vou colocar aqui a cidade que ele nasceu. Eisenach. Não sei se é assim que fala certinho. Daí pergunta qual é o país que ele nasceu. Vocês vão ler, tá? Os outros, eu vou fazer isso com vocês. É um compositor instrumentista alemão. Então, onde que ele nasceu? Na Alemanha. Ele nasceu na Alemanha. Quando que ele nasceu? A data de nascimento? Olha, vai estar bem aqui no início. É o nome deles. O primeiro ano é o que nasceu. O segundo ano, o ano que ele morreu. Então, ele nasceu em 1685 e ele faleceu em 1750. Daí perguntou o tempo de vida. O que vocês vão fazer? Continha de subtração, de menos. O ano que ele faleceu menos o ano que ele nasceu. Vou fazer essa aqui no cantinho. 1750 menos 1685. Zero, eu consigo tirar 5? Não. Vou emprestar. Aqui vai ficar 4, aqui 10. 10 menos 5, 5. 4, dá para tirar 8? Não, vou emprestar. Aqui vai ficar 6 e aqui 14. 8 para chegar em 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. Então, quantos anos ele viveu? O tempo de vida dele foi de 65 anos, tá? Vocês vão fazer isso, então. E as atividades aí da página 35, 36 e 37. E comigo aqui nós vamos fazer uma atividade continuando aquela ideia de palavras derivadas, né? Que vem de uma origem de palavras iniciais, né? Utilizando, a gente já viu por prefixação, que muda o início da palavra. Vô, avô, bisavô, né? Neto, bisneto. Só que agora vai ser por sufixação. Quando a gente altera o final, acrescenta o final da palavra, tá? Leia o trecho e observe as palavras destacadas. Compositor e instrumentista alemão. J.S. Bach foi o mais importante de uma grande família de músicos. Enquanto viveu, foi conhecido fora da Alemanha como organista e cravista. Pinte a parte que as palavras em destaque têm em comum.
Nós temos aqui instrumentista, organista e cravista. O que elas têm em comum? O finalzinho da palavra, ista e ista. Essas palavras foram formadas pelo acréscimo de um prefixo, foi no início da palavra, sufixo no final ou no final e no começo? Somente no final, então é no sufixo. Então, por exemplo, o instrumento, instrumentista, mudou o final, tá? Chamamos de sufixo, então sufixo, o elemento acrescentado depois da palavra original. Por exemplo, voz é a palavra original. Vozinha é uma voz pequena. Mas o que acrescentou aqui? O inha. Então, esse inha é o sufixo. Escreva a palavra primitiva que deu origem às palavras a seguir. Instrumentista é a palavra alterada por sufixação. Quem que é a palavra derivada de origem? A primitiva. Instrumento. Agora, organista. Quem que é a palavra de origem primitiva? Órgão. Cravista, cravo, tá? Utilizando o processo de derivação sufixal, escreva palavras derivadas de. Então, essa daqui eu vou deixar para vocês fazerem sozinho. Por exemplo, foi dado 3 palavras primitivas e querem que vocês escrevam algumas palavras que alteram o final dela, acrescentam alguma coisa no final. Então, que sejam derivadas por meio da sufixação. Então, vou fazer só um. A primeira palavra aqui é amor. O que poderia mudar no final da palavra amor? Então, por exemplo, poderia ser amoroso. Então, a palavra amor, se eu escrever amoroso, eu estou acrescentando na palavra amor a sílaba, a parte oso. Então, amoroso é uma palavra derivada de amor, em que eu alterei o final dela. Amor, amoroso. Então, foi sufixação, tá? Depois tem cabeça e corpo. Para vocês escreverem algumas palavras, alterando o seu final, a ideia da sufixação. Então, aqui para finalizar, entre diferentes maneiras para a formação de palavras, está a derivação por fixação, tá? Então, quando eu altero o final da palavra, quando eu altero o final, tá? Prefixação era o início, sufixação é o final, tá bom? Pessoal, então, bons estudos, tá? Realizem a leitura, como eu tinha falado também. E respondam as atividades que eu separei da página 35, 36 e 37. E essa página 38 eu fiz junto com vocês, tá bom? Abraço, bons estudos!